E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como que vocês estão? Esses dias eu tava pensando, refletindo sobre a vida cristã na prática, na nossa vida cotidiana. E nisso eu tava pensando sobre como que existem algumas verdades, realidades que devem estar presentes na nossa forma de viver, no nosso entendimento, para que a gente possa compreender a seriedade de ter uma vida com Deus. E também entender um pouco sobre as nossas responsabilidades, né, para a gente se manter firme na caminhada da fé. Então é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo com vocês hoje. E de uma forma mais clara, a gente vai falar sobre 5 pontos, 5 coisas que todo cristão deve fazer. 5 coisas que devem estar presentes na vida de todo cristão. Então, se você quer saber, continue assistindo esse vídeo aí. E primeiro de tudo é conhecer a Deus. E pode parecer muito óbvio falar isso, mas a verdade é que existem muitas pessoas que se intitulam cristãs, mas ainda não conhecem verdadeiramente a Deus. Às vezes nós achamos que conhecemos a Deus pelo fato de pensarmos algo sobre Deus, ou aderirmos uma ideia que nós temos sobre Deus, ou porque a gente sempre ouviu falar sobre Ele, aprendemos sobre Ele, mas a verdade é que conhecer Deus verdadeiramente está muito mais profundo. Muitas pessoas têm uma ideia sobre Jesus, Ele é legal, Ele é o top, Ele é o cara, Ele é o Salvador, mas ainda não conhecem como Senhor de suas vidas. A verdade é que nós queremos nos apegar ao que nós pensamos sobre Jesus. Um Jesus conforme o nosso querer, os nossos caminhos, ou então pegar apenas versos isolados sobre Jesus e não se render totalmente ao que ele diz, sabe, na Bíblia, de capa a capa. E a verdade é que Deus não mudou, Ele continua o mesmo e Ele não abaixa a cabeça para nós. Se a gente quer realmente conhecê-lo, o caminho ainda é a palavra. A única forma de amar a Ele é conhecendo e vivendo a sua vontade. Você precisa abrir a Bíblia não como um livro comum para você ler, ou então, deixa eu abrir aqui e ver o que Deus tem para mim hoje. Mas você precisa olhar para a palavra de Deus como um fascínio, sabe, para conhecê-lo. Tipo, quem é Ele? Quem eu sou para Ele? Como que eu posso viver a minha vida nessa terra para a glória de Deus? Davi fala algo muito profundo no Salmo 27. Ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aqui Davi está falando da presença de Deus. O desejo de Davi era habitar na presença de Deus. E aqui ele afirma, todos os dias da minha vida. Davi está falando da sua primeira e única motivação para viver. É a presença. Não basta eu dizer apenas que eu amo a Deus, que eu conheço a Deus. Sabe, isso é demonstrado de fato se a minha motivação é estar na presença dele todos os dias da minha vida. Se a presença dele é a minha motivação para viver. Se eu descobrir de verdade, profundamente, assim como Davi, o que realmente vale a pena viver. Habitar em Deus é nunca mais sair. E o que acontece é que muitos de nós estamos acostumados demais em ser apenas visitantes. Às vezes orar, às vezes ler a Bíblia, às vezes buscar a Deus. Se não der, não tem problema. E é por isso que a gente acaba não prosseguindo, avançando, permanecendo no conhecimento de Deus. E por quê? Porque buscar a Deus, acima de tudo, não se tornou ainda o nosso desejo, o nosso fundamento, sabe? O fundamento da nossa vida. Então você consegue, aí onde você está, fechar os seus olhos e desejar a presença. Você consegue encontrar no seu coração um desejo de contemplar a beleza de Deus, de viver pela orientação dele, não mais pelos caminhos que você tem trilhado, não mais pela sua força, mas pela orientação de Deus, os caminhos dele, não mais apenas de aparência, mas de coração. Pois olha só o que Deus te diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso
coração. Tudo depende da sede do nosso coração. A promessa de Deus é que se a gente buscar essa uma coisa, o seu reino, a sua vontade, em primeiro lugar, acima de tudo, todas as outras coisas, Ele acrescentará na nossa vida. E agora vamos falar sobre uma batalha invisível que existe e que todo cristão deve estar consciente disso. Às vezes nós estamos tão focados e distraídos, nesse mundo físico, que a gente meio que não dá tanta importância ou não cai na real, sabe? Sobre essa realidade, sobre essa batalha espiritual. A palavra nos diz que nós devemos estar vestidos de toda a armadura de Deus, ou seja, da presença do Espírito Santo através de oração, da leitura da palavra, através de jejum, através da adoração, para que a gente possa resistir às ciladas do inimigo. A Bíblia nos deixa claro que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes das trevas, é contra as forças espirituais do mal. Então, a gente precisa realmente, mas tipo assim, olha gente, realmente estar firmes em Deus. Sabe, o inimigo, ele vai fazer de tudo para nos tirar dos caminhos de Deus. Ele não está satisfeito porque você ora, porque você lê a Bíblia, porque você jejua, porque você foge do pecado, porque você vence as tentações. Sabe, o desejo do inimigo é nos destruir. A palavra nos diz que ele anda ao nosso derredor como um leão. Ou seja, ali, sabe, vigiando, observando, procurando uma brechinha para atacar, para entrar. E é o nosso derredor, não é o nosso redor, porque ao nosso redor está a proteção de Deus para todos aqueles que o temem. Existem anjos de Deus que lutam por nós. Então aqui está a importância da gente realmente viver uma vida séria na presença de Deus, habitar na presença de Deus. Lembra o que a gente falou antes? É sobre isso, a gente deve ficar nesse lugar, viver nesse lugar, permanecer nesse lugar. O mundo espiritual é real. Não é brincadeira, nossa vida com Deus não deve ser brincadeira, não deve ser morna. Não existe essa de eu amo a Deus, mas também amo o mundo. Com Deus é sim ou não. Nós precisamos de posicionamento. É por isso que Deus diz que o morno ele vomita. O quente decidiu ser quente, o frio decidiu ser frio. Quem tá sujo, se suje mais. Quem é santo, se santifique mais. Agora o morno não sabe o que quer. Nós precisamos abrir os nossos olhos para essa realidade espiritual. Nós temos a Bíblia para que nós possamos ter entendimento, para que a gente possa caminhar por um caminho seguro, aquilo que o Senhor, sabe, quer de nós, para o nosso bem, para a nossa proteção. Deus diz que o seu povo perece por não conhecê-lo. Olha só, novamente fazendo sentido com o que a gente já falou antes. Se nós queremos vencer as investidas do inimigo, nós precisamos estar revestidos da palavra, do conhecimento, do poder de Deus. Resista ao inimigo e ele fugirá. Não é você que vai correr dele, é ele que vai correr de você. Porque aquele que sabe quem é em Deus, aquele que conhece o caminho verdadeiro, construiu a sua casa na rocha e não na areia. E terceiro, todo cristão deve fazer guerra contra o pecado. Não existe um cristão que esteja imune de ter que lutar contra o pecado ao longo da sua vida. A nossa natureza é má, a nossa natureza pecaminosa é egoísta. Paulo diz, miserável homem que sou, aquilo que eu prefiro fazer, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, aquilo que eu detesto, isso acabo fazendo. Quem me livrará? Aí Paulo diz, Jesus, apenas Jesus. Por quê? Porque nós somos pecadores, continuamos sendo pecadores, mas nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Nós somos justificados, nós somos agraciados por Cristo. E isso significa que você deve permanecer no pecado, pecando pra lá e pra cá? Não, porque se o pecado não te incomoda, isso é um grande perigo. Se você não tem esse mesmo sentimento que Paulo, isso é um grande perigo. Porque assim, às vezes nós nos incomodamos tanto com o sofrimento nessa terra, com as decepções que nós passamos, com a dor que nós sentimos, mas o pecado não nos incomoda. A gente não vai até Deus com o mesmo nível de quebrantamento. A gente acha que porque pecamos e não
aconteceu nada, nenhuma consequência, tudo bem, sabe? Eu posso continuar pecando porque, isso não tá interferindo em nada. Deus não tá se importando com isso. Mas a conta um dia chega. A consequência um dia chega. O pecado nos leva a andar no engano. E se não houver arrependimento, nos leva ao inferno. Então nós precisamos ser radicais com o pecado. Sabe, certo dia Jesus falando sobre João Batista, ele falou assim: desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado à força e quem usa da força se apodera dele. Sabe, quando eu olho para a vida de João Batista, eu só consigo imaginar um homem que era totalmente assim desprendido dos seus próprios interesses. Um homem que era radical, um homem que era determinado, um homem que colocava o reino de Deus em primeiro lugar. Um homem que realmente vivia na contramão, que tinha uma vida espiritual intensa. E é sobre isso que Jesus está falando aqui. Tenha uma vida espiritual intensa, radical. Tenha determinação espiritual. O pecado a gente vence, não é passando a mão nele. Não é esperando você sentir que você deve vencer. É uma decisão. É uma mudança de mente. É a nossa decisão radical de vencê-lo. Você guerreia contra o pecado com essa determinação espiritual. Isso não me pertence mais. Eu rejeito isso na minha vida. Então esse é o terceiro ponto. Faça a guerra contra o pecado. Outra coisa muito importante que nós devemos falar e que todo cristão deve ser é perseverante. Nós precisamos ter perseverança. Às vezes a gente está muito acostumado em desistir fácil demais das coisas. Não deu certo, então eu vou desistir. É melhor desistir do que recomeçar. E na nossa caminhada com Deus, a gente vai ter que recomeçar. Várias vezes a gente vai cair, a gente vai ter que se levantar. Às vezes a gente não vai querer orar, mas a gente vai ter que ter disciplina. Às vezes a gente não vai sentir a presença de Deus como outro dia a gente sentiu, mas mesmo sem sentir, a gente vai ter que crer na presença dEle, viver, habitar na presença dEle. Nem sempre nós vamos estar super animados, mas aí a gente vai ter que se lembrar de Cristo, da vitória dEle. Nem sempre nós vamos estar alegres, mas a gente vai ter que se lembrar de colocar nossa esperança em Deus, de lembrar, sabe, a nossa alma de quem é Deus. Muitas situações o Senhor vai permitir a gente viver para que possa produzir, sabe, essa perseverança necessária. Porque às vezes a gente coloca na cabeça que a gente só deve orar quando a gente sentir vontade de orar. Só ler a Bíblia quando sentir vontade de ler a Bíblia. E a vida cristã não é assim, sabe? Não é sempre esse mar de rosas, não é sempre essa coisa romântica. Enfim, eu não sei se vocês estão entendendo, mas a gente vai ter que ser intencional na nossa busca a Deus. Vai ter dias que tudo que a gente quer é ficar no nosso canto. E aí Deus vai falar assim: minha filha, levanta daí, vai pra minha casa, eu quero te usar, faça isso, eu quero te usar. Vai ter dias, gente, que a gente vai querer desistir, assim, total. E aí o Senhor vai renovar a nossa fé, o Senhor vai nos derramar uma porção nova de graça, de sabedoria. E assim, é a vida cristã. É os seus altos e baixos. Existem esses altos e baixos. Tem dia que você vai estar lá embaixo e você vai ter que, sabe, clamar pela força de Deus na sua vida. Tem dias que você vai estar, uau, eu tô queimando por Jesus. Mas todos os dias a gente vê a provisão de Deus. Todos os dias nós precisamos depender do Senhor. Quando você estiver lá em cima ou quando você estiver lá embaixo, a sua escolha deve ser perseverar. Aquele que perseverar até o fim, esse alcançará a recompensa, a coroa da vida. Então nem sempre você vai acertar, mas persevere. Você não é perfeito, mas persevere. Ainda não deu certo, mas persevere. Não olhe para você, olhe para Cristo. É como Paulo diz: não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo olhando para o alvo. Ou seja, eu persevero. Na vida cristã nós aprendemos muito sobre perseverança. É necessário ter perseverança. E uma outra coisa que todo cristão deve fazer é não guardar o evangelho só para si mesmo. Um dos sinais de que nós estamos frios espiritualmente é que nós não temos o desejo de que outras pessoas conheçam a Deus de pertinho como a gente conhece. A gente nunca deve se envergonhar de falar sobre Jesus, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação. Você nunca sabe se a pessoa vai aceitar ou se vai rejeitar, mas a ordem é que você pregue o evangelho. E a obra é de Deus.
Então, o fato é que todo cristão deve anunciar o Evangelho com prudência, com amor, em todas as oportunidades que Deus nos dá. Você precisa pedir ao Senhor sabedoria, oportunidade, amor no falar, para que você possa anunciar a verdade. Talvez seja para um colega de trabalho, para um amigo, para alguém da família, mas observe as oportunidades que o Senhor te dá. E a gente não pode esquecer também que a nossa vida é um testemunho da nossa transformação, né? A transformação que o Evangelho faz, as nossas atitudes falam muito sobre a nossa vida com Deus. E em todo tempo a gente precisa ser humilde e generoso com todo mundo, não apenas com aqueles que são nossos irmãos na fé, que são também cristãos, mas todos e todos. Ser humilde não é você se considerar menor do que o outro, mas é você falar menos de si mesmo, olhar menos para si mesmo, para os seus interesses e olhar para os interesses das outras pessoas. Ouvir o outro, olhar para outra pessoa, se importar com o que ela está sentindo, com o que ela está vivendo. Ter uma palavra de esperança. Falar não de você, mas falar de alguém, Jesus, que pode transformar a vida dela. Então, que esse sentimento esteja em nós. Que nós realmente possamos falar menos de nós mesmos, exaltar menos nós mesmos e falar mais do reino de Deus e olhar com amor para todas as pessoas. Então, como cristãos, nós devemos estar atentos nisso. Na palavra de Deus, muito é falado sobre o amor ao próximo. Amor ao próximo. E a verdade é que cada dia que passa, o amor está, mais se esfriando. Ninguém se importa mais com ninguém, com os sentimentos de ninguém. Ninguém mais acha que deve alguma coisa a alguém. E cada vez mais nós estamos, mais individuais e menos em comunhão uns com os outros. Então, enfim, nós precisamos pensar sobre isso. Mas é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Eu quis realmente pontuar algumas coisas que são, assim, extremamente importantes na vida de um cristão e que nós devemos realmente buscar. Eu espero que esse vídeo tenha sido bênção na sua vida, que o Senhor tenha falado com você de alguma forma. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Curta o vídeo se você gostou, compartilha, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Seja muito bem-vindo. E é isso. Um beijo no coração. Até a próxima. Tchau.